Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do projeto Cabeça na Nuvem. Esta é uma aula continuação sobre DynamoDB. É uma aula prática para que possamos consolidar o nosso conhecimento teórico sobre DynamoDB e conhecer um pouco mais a fundo, testar algumas funcionalidades dele. Lembrando que neste nível Practitioner não é exigido uma prática muito a fundo na AWS, apenas o conhecimento teórico, mas eu acredito que para consolidar esse conhecimento teórico é muito importante um pouco de prática. Assim fica mais claro os conceitos e conseguimos ganhar independência no nosso aprendizado. Vou então acessar o nosso console da AWS e acessar o console do DynamoDB. Como sempre, eu mostro algumas opções, que é ou ir em serviços e o DynamoDB fica no menu banco de dados, assim como o RDS e alguns outros. Ou você também pode, em All Services, fazer uma pesquisa pelo nome do serviço, no caso, DynamoDB. Caso você não tenha nenhuma tabela ainda criada, ele vai te levar para essa tela inicial, onde ele tem algumas opções, como criar tabela, adicionar consulta de itens e monitorar as suas tabelas. Essa é a página inicial. Aqui na esquerda podemos abrir para o menu lateral, onde você pode ver o painel, que seria essa tela inicial. Pode ver as tabelas, o backup, as propriedades das suas tabelas, e você vai também ver um menu logo abaixo, que é o menu do DAX, que seria o serviço de cache do DynamoDB. Nós vamos ver em algumas aulas mais à frente. Vamos então criar nossa primeira tabela, clicando em Criar Tabela, que irá nos levar para essa tela de criação de tabela do DynamoDB. Aqui você pode ver que ele tem esse texto descritivo sobre uma tabela DynamoDB, onde ele diz que na criação só precisamos definir qual é o nome da tabela e sua partition key, ou sua chave primária. Então vamos dar um nome para a nossa tabela e também definir qual será a sua chave primária, que são as únicas informações que precisamos definir aqui na criação. Então vamos começar pelo nome. Vou colocar meus ativos. Vamos criar uma tabela como se fosse para uma aplicação que vai gerenciar os meus ativos, minhas posses ou meus materiais aí pessoais que eu tenho na minha casa, por exemplo. Vamos colocar uma chave primária. Vou colocar como código, pois cada ativo que eu tenho eu vou colocar um código específico, e a chave primária pode ser apenas a partition key, ou a chave de partição, ou ela pode ser o conjunto de uma chave e uma chave de ordenação, ou seja, ser um conjunto de dois códigos. Para essa criação vamos manter apenas o código. Podemos usar as configurações padrões, ou podemos usar sob demanda aqui. Eu tenho duas opções. Vou manter a configuração padrão, pois está no Free Tier da AWS. Então você mantenha a configuração padrão e dê criar. Como vocês podem ver, nós não selecionamos nada aqui na criação que determine o tamanho ou qualquer configuração de memória ou CPU deste banco de dados. O que isso quer dizer? A AWS vai sempre provisionar e tomar conta de toda a infraestrutura por trás do DynamoDB. Não precisamos determinar nada, assim como tamanho da máquina, quantos CPUs ou quanta memória é exigido, assim como fazemos no banco de dados RDS, pois o Dynamo é totalmente serverless. Assim que criamos, ele traz a gente para essa aba de visão geral, onde temos algumas informações padrões, como o nome da tabela, qual é a chave primária e seu tipo, se ele tem um tempo de vida ativado. O tempo de vida é muito importante, seria o TTL, e muito utilizado, por exemplo, na nova lei
de proteção de dados, que é a LGPD, pois podemos determinar um tempo de vida para esse dado. Por exemplo, ficar no nosso banco de dados por no máximo 1 ano a partir do registro ser criado. Temos o status da tabela que é ativo e mais algumas informações. Vamos passar então para a aba de itens, onde poderemos criar alguns itens e analisar. Como vocês podem ver, não temos nenhum item ainda criado e temos apenas uma coluna, que é o código, pois, como falamos na aula teórica, ele é um banco de dados sem esquema. Vamos então criar nosso primeiro item. Aqui eu sempre mudo de tree para text, pois prefiro a visão como JSON. Como vocês podem ver, ele já traz aqui o código e ele está em branco. Vamos colocar o nosso primeiro item como 1 e colocar uma vírgula para começarmos a definir via esquema JSON esse novo item. Então vamos definir nosso primeiro item como código 1 e colocar, por exemplo, o tipo. Qual seria o tipo do material que estamos criando, o nosso ativo. Por exemplo, vamos criar então como se eu estivesse cadastrando o meu primeiro veículo. Então vamos colocar aqui como tipo e colocar como veículo. Então estou cadastrando um veículo como meu primeiro ativo. Vou colocar vírgula e embaixo vou colocar mais um item aqui. Vamos então, além do tipo, colocar a marca deste veículo. Colocamos então a marca entre aspas, 2 pontos, e vamos colocar qual é a marca também entre aspas, pois será uma string. Então vou colocar aqui, estou cadastrando o meu veículo e a marca dele é um Jaguar. E vou salvar o meu primeiro item. Como vocês podem ver, aqui tem o código como 1 e ele adicionou como se fosse 2 colunas, a marca e o tipo, marca Jaguar e o tipo veículo. Vamos então criar um novo item. Como sempre, mudo aqui para text, pois prefiro a anotação do JSON, que é mais simples, e vamos cadastrar o código 2. Vamos então colocar o tipo desse novo material que eu estou cadastrando, ou este ativo, no nosso sisteminha aqui de controle de ativos pessoais. E vamos colocar, por exemplo, o tipo brinquedo, colocar aqui vírgula, e vamos colocar aqui então uma nova coluna, um novo campo, como descrição. E vamos colocar aqui a descrição desse nosso ativo, que é do tipo brinquedo. E vamos colocar o campo descrição ou coluna descrição aqui dele. Vamos colocar como carrinho de controle remoto. Vamos então salvar o nosso item. E como podemos ver, esse segundo item tem o código, pois é a chave primária. Ele não tem uma marca, pois nosso banco de dados não exige, não tem um esquema definido, então eu posso ou não ter essa coluna. E ele tem o tipo que é brinquedo e temos uma descrição. Porém, aqui no nosso primeiro item não é, ou primeiro item não, desculpa, no nosso primeiro registro não temos a descrição. Essa é uma vantagem do nosso DynamoDB, pois ele não exige que tenhamos um esquema pré-definido. Mas podemos aqui atualizar de forma simples. Clique em ações e atualizar e vamos incluir aqui a coluna ou o item descrição. Então vamos colocar uma descrição e no formato texto colocar aqui a descrição do nosso ativo, como por exemplo carro de passeio, e dar um salvar aqui no nosso
item que foi atualizado. Como vocês podem ver, temos um banco de dados totalmente dinâmico e muito mais, digamos, muito mais flexível do que o RDS. Vamos colocar então mais uma coluna aqui como características para que possamos ver que além de colunas podemos ter itens encadeados, que é uma das outras grandes vantagens do DynamoDB. Podemos colocar todas as características ou toda a informação relativa a este item dentro do mesmo JSON, dentro do mesmo objeto. Então vamos colocar aqui, por exemplo, característica cor como azul. E vamos colocar mais uma característica aqui do nosso carro. Vamos então colocar, por exemplo, o ano. Seria o ano de fabricação, por exemplo, do carro. Vou colocar aqui, aí vocês fica ao critério de vocês. Vou colocar o meu como azul, a cor e ano 2015. Vou colocar aqui então mais uma informação do meu carro. Pode ser o câmbio, por exemplo, e vou definir o câmbio como automático. Fiquem à vontade para definir esse ou outros atributos. Importante entender que, ao invés de colunas, temos atributos e podemos ter nested, ou atributos aninhados, conforme já aprendemos, que é em forma de objetos JSON. Aqui, como podem ver, temos características ou colunas diferentes para cada item que nós criamos. Eu posso, por exemplo, editar aqui o item 2 agora e colocar ou cadastrar também as características para este item, que seria o tipo brinquedo. Vou colocar aqui características, abrir e fechar as chaves para poder colocar uma lista ou itens aninhados. Vou colocar, por exemplo, cor também. E também, para esse item, definir uma cor que faz parte das características. Colocar aqui como prata, por exemplo. E vamos salvar este item. Vamos então, aqui temos os itens que nós criamos e já alteramos algumas vezes. E vamos criar um item novo. Vou mudar de tree para text, como sempre faço. E vamos tentar criar um item 2 que já existem. Bom, como vocês podem ver, como já existe, o item 2 ele dá um erro com status 400, pois esse item com o código 2 ele já existe, ou seja, não conseguimos criar utilizando o mesmo código. Vamos então adicionar mais um, só para termos três itens aí na nossa tabela e também poder ver o resultado de criar alguns itens no nosso monitor de acesso ao DynamoDB. Como todo serviço, a gente consegue monitorar os acessos. Vou colocar aqui então o tipo como eletro, de eletrodomésticos, e vou colocar uma descrição também para esse item. Vamos colocar aqui então, por exemplo, forno. E além da descrição, vamos colocar um campo de marca. Vamos colocar aqui como Brastemp, por exemplo, e vamos adicionar algumas características para esse nosso ativo. Vou abrir e fechar a chave e vamos colocar aqui algumas características para este item. Vamos colocar a cor dele. Vou colocar aqui como preto, colocar uma vírgula no final para adicionar mais uma característica. Vamos colocar aqui como bocas, por exemplo, que seria a quantidade
de bocas e vamos salvar o nosso item. Deu um erro aqui. Eu esqueci de alterar o código de 2 para 3. Alterei e assim consigo gravar mais um item. Como vocês podem ver, já temos um novo item que tem o código 3, Brastemp como marca, o tipo é um eletro, a descrição forno e ele tem características também, ele tem as cores, a cor, né, no caso, e ele tem outra característica que seria bocas, que seria quantidade. Aqui é uma opção de filtro, então podemos filtrar, seria como o mesmo que dar um get, né, via API, usando a chave de partição ou nossa chave primária. Eu consigo filtrar aqui a nossa lista, ou conseguimos ver todos os itens. Quando eu dou um pesquisar, vou até pesquisar aqui um número de vezes, que seria a mesma coisa que dar um scan na tabela, para vermos um pouco as métricas aqui de chamadas de API da nossa tabela. Então aqui conseguimos ver, por exemplo, a capacidade de gravação que ele foi utilizada durante os nossos inserts, o tempo de resposta e métricas gerais. Aqui temos alertas, podemos criar alertas ao criar ou deletar itens. Ele pode estar integrado também com o CloudWatch. Então, por exemplo, eu posso criar um alerta para toda vez que um registro for deletado de nossa tabela, assim mandando um e-mail ou mandando um alerta, um informativo para o administrador de sistema. Aqui temos a capacidade da nossa tabela, que ela pode ser ou sob demanda ou podemos deixar ela no free tier, que seria 5 reads capacity e 5 writes. Sob demanda ele atende, não importa quantas requisições, ele sempre vai atender esse número de requisições por segundo. E eu posso também deixar sob demanda aqui, só no caso de testes que a gente está aqui, pois vamos deletar essa tabela no final da aula. Podemos criar índices de pesquisa para a nossa tabela, assim como funciona índices em tabelas do RDS. Podemos habilitar backups de formas periódicas, assim como no RDS, ele é o mesmo processo, então podemos schedular semanalmente ou mensalmente esses backups da nossa tabela. Podemos ativar insights, ou seja, ele vai mandar através do CloudWatch métricas da nossa tabela e a própria AWS vai mandar para a gente insights, né? Ele vai mandar dicas aí de como melhorar a performance ou fazer alterações na nossa tabela. O que vamos fazer agora é ver um código de uma função Lambda que faz leitura via API dessa nossa tabela do Dynamo. Uma coisa importante é saber qual região você está trabalhando. No meu caso, estou trabalhando na US East 1, que é a Norte Virgínia. Então vamos falar um pouco desse código na função Lambda. O primeiro passo que nós fazemos é fazer um require do SDK da AWS, que seria o AWS-SDK, a nossa constante AWS. O segundo passo é setar a região. No meu caso, eu vou alterar o código aqui de SA East 1. Como eu estou no norte da Virgínia, eu vou mudar para US East 1. Pois eu estou configurando a minha variável AWS que tem o SDK ou as APIs da AWS. Ao iniciar a nossa função Lambda, eu também tenho que dizer que eu vou usar o DynamoDB. Então vou dar um AWS, vou dar um new, né? Criar um objeto AWS DynamoDB e vou setar aqui qual que é a versão da API que eu vou utilizar. Então vou criar uma constante do Dynamo, né, instanciando
a partir da AWS Dynamo, setando a versão. Vou deixar para vocês aqui o link com a documentação AWS. Assim vocês podem ver todas as APIs que vocês podem utilizar, não só do DynamoDB, mas também dos outros serviços da AWS. Ela é muito útil e também bem fácil de entender. E aqui, como vocês podem ver, essa data que está aqui é a data que vocês têm que utilizar ao instanciar uma variável do tipo da API que você vai utilizar. No caso, estamos colocando a data da versão do Dynamo que estamos usando. E vamos usar a API scan, ou seja, o scan ele traz todos os registros de uma tabela do DynamoDB. Ele explica aqui como eu faço essa criação primeiro da variável. Como vocês podem ver, ele cria uma variável DynamoDB, instancia ela a partir do aws.dynamodb, colocando a versão da nossa API. Mais para baixo conseguimos ver a API que vamos utilizar, no caso o scan. Aqui você pode ver também outros, né? Nesse site ele tem até create table, delete, describe, get item, que ele vai trazer apenas um item da tabela, e o scan, que ele vai trazer todos os itens. E quando você clica aqui em uma das APIs, você consegue ver quais são os parâmetros que precisam ser preenchidos para que essa API possa ser chamada da forma correta. Aqui tem todas as formas possíveis de implementação e quais são as variáveis que você precisa, que são requisito ou que são opcionais para seleção, né? No caso do scan, e como você chama esta API. No caso, ele fala aqui que a gente tem que acessar a variável, né? No caso DynamoDB, .scan, que é a API, e passar os parâmetros que definimos logo acima. Então vamos voltar aqui para o código, eu vou deixar ele disponível aqui no vídeo. E aqui abaixo vamos fazer assim como indicado na nossa API. Então, aws.dynamodb document client e defino a região aqui também. Ele é obrigatório, tá? Tanto lá em cima na AWS quanto para o Dynamo. Então aqui eu defino os parâmetros que eu vou chamar. Então, como é um scan, ele vai ler a tabela inteira, eu preciso apenas passar o nome desta tabela. Então é importante que você passe, né? No meu código eu estou passando via evento o nome da nossa tabela, que no caso, voltando aqui, meus ativos, né? Então aqui você vai ter que criar um evento de teste, pois você passa no eventos o campo tabela, preenchendo e passando o campo ativo. Vou dar o deploy aqui e vamos testar o nosso código. Lembrando que só alteramos o caso de teste e a cidade que você está chamando esta tabela. Aqui, como podemos ver, eu tive um resultado de sucesso. Aqui dá o tempo que foi cobrado, que foi o tempo executado. E aqui vamos ver o retorno da nossa função. No caso, ele deu como não atendido. Ele conseguiu encontrar o Dynamo, né, chamar a API, mas ela acabou não retornando. Vamos ver aqui por que ele não retornou corretamente. Ó, pode ver que ele deu erro 400 aqui e não retornou nenhum dado da minha tabela. Vamos descer mais um pouco aqui e dar uma olhadinha no código. Alterei para o OSIST, setei a região, que é da minha tabela correta aqui. E aqui embaixo, aqui, desculpa, a gente tem dois lugares, né? Eu já tinha falado e acabei esquecendo. Aqui tem que passar o S east1, né? Que é quando eu seto aqui a variável do Dynamo, também eu preciso definir ela corretamente. As duas como a mesma região que a minha tabela está definida e que eu vou receber no evento de teste. Vou executar o teste aqui novamente. Tivemos um erro, ele deu timeout de 3 segundos. Se você tiver esse erro aqui, você pode mudar a configuração padrão do seu
da sua Lambda. Vamos dar um editar aqui. Vou colocar para 10 segundos. E vou salvar. Pode ser que está com lentidão aqui. Vamos aumentar e fazer um novo teste da nossa função lambda. Essa função realmente é só para vermos funcionando um código aí em Node.js, tá? Não é importante. Vamos ver aqui o que ele deu. O ist1. Ué, eu acho que eu digitei errado aqui. Vou voltar um pouquinho para baixo. Porque ele está falando o ist1. Acho que eu digitei aqui quando eu defini a variável. Aqui, ó. Quando eu defini a variável aqui embaixo, eu coloquei só como o ist1, né? US, né? De US ist1, que é da Norte Virgínia. Vou fazer o deploy, desculpa a gente errar aqui novamente. Corrigir aqui as duas regiões agora está correta. Então eu tenho que trazer todos os itens. Agora sim. Como vocês podem ver, ele retornou todos os itens. Foi uma seleção em 1000 milissegundos ou 1 segundo. Ele trouxe ou retornou os itens. E aqui eu tenho o tipo, o código, a descrição e as características aqui retornou como objeto em cima dele. Aqui foi somente um print, tá? Como eu dei um console.log aqui embaixo, como vocês podem ver, eu dou um console aqui embaixo do dado que é retornado. E depois eu faço o retorno aqui do nosso objeto. E, se vermos o retorno aqui, temos todos os dados que foram retornados pela nossa API. Por exemplo, o brinquedo, as características, tudo que foi retornado na nossa variável. Aqui descrição, por exemplo, o código, e aqui temos no formato JSON. Temos o retorno impresso aqui, né, que foi o console.log, isso aqui é o que vai para o CloudWatch, e aqui é o que realmente foi retornado. Como vocês podem ver aqui, temos o body, né, porque eu tenho que fazer um retorno de um body, e aqui está encadeado a nossa lista de itens da nossa tabela. Todos os itens que criamos durante essa aula. Pode ver cor preta, as características, o código de cada item. Estão todos impressos aqui no nosso retorno. Além de se atentar à região que estará parametrizada aqui no código, outra coisa que você precisa definir é as permissões da sua função lambda. Então aqui em permissões eu vou mostrar qual permissão eu anexei do IAM para que seja possível acessar esse serviço do DynamoDB. Então aqui em permissões eu vou clicar aqui no painel do IAM, da permissão que está anexada à minha função IAM, e é importante que vocês anexem aqui em política. Em política, no caso, eu coloquei uma específica que chama DynamoRead, pois estou fazendo um scan. Essa política ela dá a permissão para fazer query, scan ou getItem. Mas se você quer testar outras APIs, você também pode colocar o Dynamo Full Access. Aqui, ó, Amazon, DynamoDB Full Access. E ao selecionar ela, você pode anexar a sua política IAM. Assim, além do scan, você também consegue fazer outros acessos. Bom, não vou entrar no detalhe de políticas IAM, pois não é o objetivo desta aula, nem muito a fundo nas configurações da Lambda, pois Lambda tem um módulo específico. O objetivo dessa aula foi entendermos um pouco mais sobre Dynamo e como utilizar ao menos uma API do SDK da AWS de acesso ao nosso Dynamo criado na aula de hoje. Bom, pessoal, chegamos ao final da nossa aula prática sobre DynamoDB. Espero que vocês tenham gostado
do conteúdo desta aula. No mais, deixem sua sugestão, o seu agradecimento ou sua crítica. Ficarei muito feliz de poder contribuir cada vez mais com esse aprendizado e que você conquiste a sua primeira certificação AWS. Muito obrigado.